ele interessado apenas em assistir materialmente os crentes da Judéia. Ele estava mais interessado ainda em costurar a unidade espiritual entre os crentes judeus e os crentes gentios. Nessa ida para Jerusalém, ele para em Mileto, cidade portuária, manda chamar os presbíteros de Éfeso e diz para eles assim: olha, o Espírito Santo me assegura que pela frente o que me espera são cadeias e tribulações, mas em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ele entra naquele navio, desembarca depois de alguns outros roteiros em Cesareia Marítima, quartel-general de Roma na Palestina, e o profeta Ágabo o prende com cinto e disse: Paulo, não vá para Jerusalém, porque eles vão prender você lá. E os discípulos tentam demover Paulo, quando ele diz: o que vocês estão fazendo comigo? Eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a morrer pelo nome de Jesus em Jerusalém. E ele foi preso, mas ele se defende diante do povo, diante do Sinédrio. Ele conta a experiência da sua conversão, ele conta o seu chamado, ele está pronto a morrer por Jesus. Quando o próprio Deus, em Atos 23:11, aparece para ele na fortaleza da Antônia, na prisão de Jerusalém, dizendo: Paulo, coragem, porque como você deu testemunho em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. 40 judeus fazem uma conspiração para matá-lo. A notícia vaza, chega ao sobrinho de Paulo, a notícia chega a Paulo, Paulo comunica ao comandante, e naquela mesma noite ele é trasladado para Cesareia Marítima, onde fica 2 anos preso, sob a custódia do governador Félix e Festo, sendo acusado pelos judeus. E ele se defende. Na troca de governo de Félix para Festo, Festo sobe para uma conversa com o Sinédrio em Jerusalém, e o Sinédrio tenta corromper o governador, dizendo: governador, esse preso aí está em fórum ilegítimo, nós somos o fórum legal para julgar este homem, isso é um problema religioso, manda esse Paulo para cá, nós temos competência para julgá-lo. Eles queriam matá-lo no caminho. O governador, covarde que era, estava para entregá-lo. E Paulo, sendo cidadão romano, diz: eu sou cidadão romano e quero ser julgado em Roma. Para Roma você quer ir? Para Roma você irá. No dia que Paulo embarcou para Roma com 276 outros presos, e era da vontade de Deus que ele fosse a Roma, e era a sua vontade ir para Roma, ele enfrentou um naufrágio. Você pode entender isso? A carga do navio se perde toda, o pânico toma conta de todo mundo, todos pensam que não tem mais chance de salvamento, quando um anjo de Deus apareceu para Paulo no navio e disse: coragem, Paulo, ninguém vai morrer, eu entreguei toda essa gente na sua mão, mas é necessário que vocês vão dar numa ilha. Quando o dia amanheceu, eles avistaram uma ilha. O navio se arrebentou todo, mas todos os prisioneiros e tripulantes se salvaram na ilha de Malta. Os malteses bárbaros não falavam grego, mas receberam a eles com urbanidade e prepararam uma grande fogueira, porque eles estavam molhados e transidos de frio. E diz a Bíblia que o único que tentou manter a fogueira acesa foi Paulo. Foi pegar uns gravetos e jogar na fogueira, e quando ele joga um punhado de gravetos na fogueira, sai do fogo uma víbora e prende na mão do Paulo. Aquela víbora tinha 276 outras opções para morder. Foi morder logo no dedo do Paulo. E quando ela se prendeu na mão de Paulo, os bárbaros gritaram: é um assassino, tenta se livrar do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu. Mudaram de opinião e disseram: é um Deus. Não era um assassino nem um Deus, era o servo do Deus vivo. Na verdade, não foi a tempestade que levou Paulo para a ilha de Malta, foi a mão da providência divina. Porque na verdade o pai do prefeito Públio estava enfermo e Paulo orou por ele, ele foi curado. Os demais enfermos vieram e Paulo orou por eles, eles foram curados. Quando você pensa que a sua vida está à deriva, quando você vê que você já perdeu o controle das circunstâncias, entenda uma coisa: o seu Deus está no trono, Ele governa o universo, e a sua vida está rigorosamente sob o controle do Deus Todo-Poderoso. Os malteses mandaram Paulo para Roma com tudo que ele precisava, e ele chegou em Roma preso, algemado, numa casa alugada, prisão domiciliar.
E dessa prisão é que ele vai escrever as suas cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E ele escreve em Filipenses 1,12 assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E você poderia perguntar: que coisas, Paulo? Que coisas? E ele poderia sintetizar para nós: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui preso e açoitado em Filipos, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em coincidência, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em sorte, esse homem não tem medo de feitiço, esse homem não tem medo de olho gordo, esse homem não tem medo de sexta-feira 13, esse homem sabe que Deus está no controle da sua vida. Ele disse: porque eu estava preso, a igreja foi mais encorajada a pregar. Porque eu estava preso, eu pude evangelizar toda a guarda pretoriana e todos os demais. A guarda pretoriana era composta de 16 mil soldados de escol, era a elite da guarda do imperador. E durante 3 turnos por dia, durante 2 anos, 2 soldados algemados a Paulo, e evangelho neles, e evangelho neles, e evangelho neles, e evangelho neles. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana e os demais foram evangelizados. Nero não sabia, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, porque levou para dentro do palácio o maior evangelista da igreja e colocou diante dele os seus ouvintes. Por isso, quando Paulo escreve em Filipenses 4:22, ele diz: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Porque Paulo estava preso, irmãos, ele não podia visitar as igrejas. O que ele fez? Começou a escrever cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Se ele tivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias do Novo Testamento. Deus está no controle. Ele reina. E Ele trabalha para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Desta primeira prisão, Paulo orou para sair, pediu oração para sair, saiu. Mas não saiu para se aposentar, não saiu para vestir um pijama, não saiu para sentar numa cadeira de balanço. Ele saiu para visitar as igrejas e fazer talvez o que nós poderíamos chamar da 4ª viagem missionária. Talvez foi a Espanha. Percorreu as igrejas, deixou Tito em Creta, deixou Timóteo em Éfeso, passou por Nicópolis, e nesse interregno ele escreve mais 2 cartas. Escreve a sua carta a Tito, escreve a sua primeira carta a Timóteo. Só que a política do mundo está mudando. No ano 64, Nero, imperador romano, pôs fogo em Roma e vestiu-se de ator, subiu para o alto da torre de Mecenas, com a sua lira na mão, começou a tanger a sua harpa, enquanto as chamas lambiam a cidade imperial. 7 noites, 6 dias de incêndio. Quando o incêndio apagou, dos 14 bairros de Roma, 10 deles tinham sido destruídos. Dos 4 bairros restantes, 2 deles eram densamente povoados por judeus e cristãos, e Nero encontrou um bom álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E começa uma brutal e sangrenta perseguição contra a igreja. Os crentes são presos, são afogados, são mortos a pauladas, são amarrados em postes e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Um massacre e um banho de sangue por todo lado. Nesse interregno, Paulo está solto, está sendo caçado como o maior líder do cristianismo, até que ele é preso outra vez, possivelmente em Troade, quando ele estava na casa de Carpo. Nem sequer deu prazo para pegar seus objetos pessoais.
E agora ele é jogado não numa prisão domiciliar, mas numa masmorra úmida, fria, escura, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas, ou para o martírio. Agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo no texto que nós lemos, para nós encerrarmos. A grande pergunta é: como é que esse homem se sente? O maior pastor, o maior teólogo, o maior evangelista, o maior missionário, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo está velho, está pobre, não tem herança, não tem aposentadoria, não tem casa para morar, não tem carro para andar. Esse homem não tem roupa para vestir, ele está dentro de uma masmorra aguardando o seu martírio. Como é que ele se sente? Se Paulo fosse avaliado pelas lentes da teologia da prosperidade, ele seria um fracasso total. Mas esse homem que está morrendo velho, abandonado e sozinho, vai exercer mais influência na história do que qualquer outro ser humano. Ele vai fazer uma avaliação da vida dele. Preste atenção aí comigo no texto. Primeiro ele faz uma avaliação do seu passado. Versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A vida é um combate, não é amenidade. Ele diz: eu não larguei a obra no meio do caminho, não. Eu completei minha carreira. Eu não negociei a verdade, eu não transigi com a minha consciência, eu não prostituí o meu ministério, eu guardei a fé. Agora vai fazer uma avaliação do seu presente. Olha comigo o verso 6. O tempo da minha partida é chegado, já estou sendo oferecido por libação. Ele está dizendo o seguinte: não é Roma que vai me matar, é eu que vou me entregar. Eu não vou me entregar a César, vou me entregar a Deus. Eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo, sou embaixador em cadeias. E ele usa uma linguagem eufêmica quando ele diz: o tempo da minha partida. Ele não diz o tempo da minha morte, ele diz o tempo da minha partida é chegado. Essa palavra partida no grego tem 3 significados. Primeiro, tirar o fardo de alguém. Morrer para o crente, Apocalipse 14:13, é descansar das fadigas. Segundo, desatar um bote, singrar as águas e ir para o outro lado. Morrer para o crente é fazer a última viagem rumo à pátria celestial. Terceiro, afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente. Morrer para o crente é mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Como aquele pastor que foi visitar um crente já no final da vida e disse: meu irmão, como é que você está? E o crente respondeu: pastor, eu nunca estive tão bem. A casa onde eu moro está desmoronando, mas eu já estou de malas prontas para ir para a casa do meu Pai. E se morrer para o crente? Paulo não tem medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Por isso ele faz uma avaliação do seu futuro no versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, e não apenas a mim, a qual o reto juiz me dará, mas a todos quantos amam a sua vida. Ele diz: não importa se Nero vai me considerar culpado e vai me sentenciar à morte, o que importa é que o reto juiz, diante de quem todos vão comparecer, já me justificou e já guardou para mim a coroa da justiça. Eu não estou indo para o martírio, eu estou indo para a glória. Mas amados, este homem não é um super-homem, nem um super-crente, ele é um homem e ele tem sentimentos. Ele vai abrir para nós a sua alma e vai nos contar o que ele está sentindo antes de ir para o patíbulo. O primeiro drama que este homem enfrenta, veja comigo por favor no verso 9, é o drama da solidão. Ele diz para Timóteo: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Olha o verso 21. Venha, meu filho, antes do inverno. Olha o verso 11. Quando você vier, filho, traz contigo Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Ah, como eu amo esse versículo. Como ele repara para mim, Atos 15, 36 a 41. Houve um dia em que Paulo disse: comigo esse moço não vai, eu não o quero, ele não me é útil, eu não quero a presença dele, eu não quero a companhia dele, eu não o quero comigo. Agora esse velho apóstolo está mandando um recado para esse menino que um dia foi rejeitado.
Eu quero esse menino comigo. Eu quero reclinar minha cabeça no peito dele antes de morrer. Paulo está nos ensinando que é possível resgatar e restaurar relacionamentos quebrados, que é possível perdoar, que é possível recomeçar novos relacionamentos para a glória de Deus. Segundo lugar, Paulo está enfrentando o drama do abandono. Olha o verso 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas só aparece 3 vezes no Novo Testamento. A primeira vez ele é chamado de cooperador. A segunda vez só aparece o nome dele. A terceira vez ele está amando o presente século e abandonando o apóstolo. Gente que começou bem, gente que parou, gente que retrocedeu. Não é fácil ser abandonado no final da vida. Não é fácil você ver alguém dando as costas para você quando você mais precisa desse alguém. Terceiro lugar, Paulo está enfrentando o drama da traição. Veja comigo, por favor, versículo 14. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Os historiadores dizem que foi Alexandre o latoeiro que delatou Paulo, culminando no seu martírio. Gente que puxa o tapete, que apunhala pelas costas, que torce contra você. Versículo 14, Paulo diz: guarda-te também dele, Timóteo, porque resistiu fortemente às nossas palavras. É alguém que resiste ao pregador e à pregação, ao mensageiro e à mensagem. Quarto lugar, Paulo enfrenta o drama das privações. Versículo 13. Paulo tem 3 privações aí. Primeiro, tem privação emocional, está precisando de gente do lado dele antes de morrer. Deixa eu dizer para você, gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Ele está passando privações mentais. Ele está dizendo: meu filho, quando você vier, traz os meus livros, especialmente os pergaminhos. O que me impressiona é que ele sabe que vai morrer, mas quer estudar um pouquinho mais. Tem gente que passa a vida inteira sem estudar nada. Terceiro, ele está enfrentando privações físicas. Quando você vier, meu filho, traz a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo. O inverno estava chegando. Chega a temperatura abaixo de 0. E é mais frio dentro de uma masmorra do que fora dela. O velho apóstolo podia morrer de frio antes de morrer decolado. Quantas vezes você e eu temos casa para morar, temos carro para andar, temos roupa para vestir, temos cama para dormir, e nos enchemos de murmuração. O maior pastor do cristianismo não tem sequer uma capa surrada para vestir na chegada do inverno, precisando de aquecer o seu corpo surrado e velho. Mas em quinto lugar, este homem enfrenta o drama da ingratidão. Veja o verso 16 comigo. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Que frustração, que dor. Eu fico pensando que quando Paulo foi para aquela audiência, devia ter pensado: vai ter uma multidão lá para me defender. Eu plantei igrejas na província da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor, de Jerusalém ao Ilírico, milhares de filhos na fé. Quando ele chega lá, não tem ninguém para dar uma palavra em seu favor. Não é fácil você lidar com a ingratidão. Não é fácil você passar sua vida investindo e plantando na vida dos outros e não poder colher sequer um gesto de amor. Mas louvado seja Deus, porque o versículo 17 diz: mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me guardará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. Pode faltar a você o apoio dos homens, mas não faltará a você o apoio de Deus. Pode faltar a você o apoio da terra, mas não lhe faltará o apoio do céu. Eu queria que você acompanhasse comigo agora esta cena, por favor. Eu a vejo todos os dias. Chega um dia em que carcereiro romano, um homem rude,
e mal. Recebe na sua mesa um pedaço de papel ou de couro contendo o nome de um prisioneiro que deveria ser executado naquele dia. E eu vejo essa cena. Esse homem se levanta da sua cadeira, pega numa mão um pesado molho de chaves, na outra mão uma tocha de fogo, e sai percorrendo um longo, escuro e frio corredor. Abre uma pesada porta de ferro, entra naquela masmorra escura e fria, com a tocha de fogo na mão, gritando: prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo! E lá do fundo da masmorra o velho responde: sou eu! Eu estou aqui! Ele é acorrentado, ele é retirado daquela masmorra escura, ele percorre um longo e frio corredor até o local do patíbulo, e o carcereiro lhe pergunta: você quer dizer algumas palavras antes de morrer? E Paulo respondeu: eu quero. Talvez o carcereiro pensasse que Paulo fosse blasfemar, que ele fosse murmurar, que ele fosse reclamar, que ele fosse expressar a sua mágoa e a sua decepção. Mas o velho apóstolo levanta os olhos aos céus e diz a ele: ao Senhor Jesus, seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Botou a cabeça no cepo, a guilhotina de Roma tosou-lhe a cabeça, corpo para um lado, cabeça para o outro, tombou na terra como um mártir, levantou no céu como um príncipe. É este homem que diz para você e para mim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus nos ajude a termos homens e mulheres com a fibra, com a postura deste cristianismo maiúsculo e viril, de imitarmos aquele que imitou a Cristo. Que Deus nos ajude. Amém.